entre o pai e a mãe conduz à solução judicial do desacordo pelos tribunais, pelo juiz. No Código Civil Brasileiro, o artigo 1631, parágrafo único, é específico quanto a isso. Finalmente, a última característica é a tipicidade do poder, ou melhor dizendo, dos poderes jurídicos elementares que integram o poder familiar. Como há uma eficácia em relação a terceiros, no polo passivo nós encontramos não apenas o filho, mas terceiros são alcançados pelos poderes que integram o poder familiar. Esses terceiros precisam conhecer exatamente até onde vai e onde para, quais são os limites dos poderes que os pais exercem com relação aos seus filhos. Essas são as características. O conteúdo do poder familiar, especificamente em termos de direito brasileiro. Se nós compreendemos adequadamente a categoria poder familiar como poder funcional, eu acredito que alguns problemas ganham uma nova luz em sua resolução. E dois problemas têm me chamado a atenção no direito brasileiro, na nossa realidade. O primeiro problema diz respeito à colocação de limites aos filhos através da aplicação de castigos físicos moderados. A tão popular palmadinha, não é assim? Aqui em Portugal, nós temos o artigo 1878 do Código Civil, que na verdade não diz muita coisa quanto à aplicação de castigos físicos. Ela apenas, como no direito brasileiro, esta regra apenas se limita a afirmar que os pais podem exercitar os seus poderes no que diz respeito à educação dos filhos, à disciplina, à formação, porém com um acréscimo que me parece interessante, que diz respeito a que deve ser levada em conta a maturidade progressiva dos filhos. Esse é um dado que me parece relevante. De um ponto de vista aqui um pouco interdisciplinar, sabemos que há espaço para o diálogo, e deve haver, nas relações entre pais e filhos. Mas compartilhando aqui, deixando a exposição um pouco menos formal. Antes de vir para cá, estava almoçando no hotel. Na mesa ao lado, um casal com 2 filhos, e o filho pequeno, 5, 6 anos de idade, começou a atirar os pãezinhos na mesa do outro lado. Tirar os pãezinhos. Tira para lá, tira para cá, gritava, uma verdadeira baderna. Há momentos em que o diálogo não resolve. Ou não há? O que fazer nesses momentos? Atacar a essência do poder funcional, do poder familiar dos pais, através de uma vedação absoluta. Repito, uma vedação absoluta à possibilidade de emprego de meios moderados, um tapinho, uma palmadinha. Não estou falando em dar um tapa na cara da criança, muito pelo contrário. Isso é o abuso do poder familiar. Em Portugal, recentemente, em 2010, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça português, que eu nem deveria estar citando porque não tive acesso ao conteúdo completo, reconheceu que se insere no conteúdo do poder familiar a possibilidade, sim, do emprego do castigo físico moderado, e que em algumas situações este não emprego configura inclusive negligência educacional. Esse tipo de decisão, a princípio, choca diante do discurso do politicamente correto que hoje impera. Mas se nós compreendemos o poder familiar como um poder funcional, que portanto está colocado ao titular em virtude do interesse do filho, eu lhes pergunto,
meus colegas. Se não é do interesse do filho, na sua formação, na educação, na sua formação, na sua caminhada rumo a se tornar um adulto responsável, que ele receba limites. No Brasil, nós estamos vendo a tramitação no Congresso da famosa Lei da Palmada, não é assim? Projeto de Lei 7.672 de 2010, que visa vedar de forma absoluta a possibilidade de qualquer repreensão em caráter físico. Palmadinha, toquezinho, não pode. Seu filho vai colocar a mão no fogo, você não pode dar um tapinha na mão do seu filho. Isso me parece um excesso, um exagero. Se você compreende o poder funcional, o problema é o abuso, é o que extrapola o limite do poder. Isso deve ser reprimido. O excesso de emprego de força física, mas não a possibilidade de o Estado aí tolher o adequado exercício do poder funcional. Por fim, realmente terminando, acho que eu já estourei o meu tempo, podemos retomar os debates, mas só enunciar agora, então, a questão do ensino domiciliar.